Graça e paz do Senhor Jesus, pastor Leandro Ramos, assuntos diversos, essa série parte 4. Vamos para o vídeo agora da continuação. Nós estávamos lendo o pensamento de W.B. Goodbay e nós vamos continuar o seu pensamento. Nós vamos recomeçar. Ele falou, esse pregador entusiasmado do século XIX, disse o seguinte, sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, leia. Eclésia de Ek, fora, e Kalel, chamar, é a palavra usada para se referir à igreja em todo o Novo Testamento grego. Quem não se lembra dessa definição ficará perplexo com a ideia de uma igreja distanciada pelo igrejismo, pela religiosidade dos dias atuais, totalmente oposta à eclésia do Novo Testamento. Formada apenas pelas almas chamadas do mundo e separadas para Deus. Assim sendo, todas as igrejas mundanas que fazem concessões não passam de falsificações de Satanás. A eclésia é a gloriosa igreja dos primogênitos, do derradeiro, sem mácula nem ruga. Os seus membros não se aglomeram nela. Em vez disso, pela intervenção sobrenatural, aleluia, do Espírito Santo, eles nascem nela. Essa igreja não é mundana, pois a própria palavra grega, eclésia, significa ser chamado para fora do mundo, enquanto agiadizo, isto é, santificar-se, significa tirar o mundo de dentro de você. É forte. Portanto, todos os membros do corpo de Cristo no Novo Testamento têm uma dupla razão para não serem mundanos. A primeira delas é que eles saíram do mundo, o qual abandonaram o mundo, e a outra é o fato de o mundo ter sido retirado de dentro deles. Existe então um duplo divórcio com o mundo, que a igreja casou com Jesus. Jesus é o cordeiro, a igreja é noiva de Jesus. Um duplo divórcio entre os cristãos e o mundo. Divorcie-se da Babilônia. Case com Jesus. Apresente a sua família. A igreja, chamados para fora, é para sair da quatro, não é para ser desigrejado, não confunda. Você precisa se congregar na comunhão, no partir do pão, como a igreja de Atos dos Apóstolos. Você precisa ter uma liderança espiritual. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Mas você precisa ser uma igreja que vai na comunidade, que vai na Cracolândia, que vai nos hospitais, que prega o evangelho. Você pouco vê. Você vê na avenida do seu bairro 10 igrejas. Na mesma avenida. Ah, pastor, está exagerando. Sim, 5, 7, 8. Se a avenida for muito grande, dá mais de 10. Mas você vê aos sábados, às vezes, um evangelismo. Você quase não vê culto de rua. Você quase não vê o irmão ministrando violão nas casas, nas ruas. Sabe por quê? Porque a igreja do século XXI é uma igreja fechada e contaminada pela Babilônia. Essa é a realidade. E você tem que procurar uma igreja bíblica para se congregar. Você tem que procurar um pastor de verdade para se congregar. Quem é esse pastor? Sou eu? É tu? Não, você vai orar a Deus e vai buscar o Espírito Santo de Deus e vai divorciar-se da Babilônia. Você vai se divorciar da Babilônia. Atos capítulo 8, versículo 1 está escrito: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra os chamados, cletos, que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Isso nos dá, lendo o que foi lido pelo teólogo, nos dá uma perspectiva da verdadeira composição da igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva. Com essas definições em mente,
examinaremos de perto o que significa fazer parte desse corpo espiritual vivo. A palavra igreja foi substituída pela expressão os chamados em algumas passagens do livro de Atos Apóstolos. Lemos a primeira, Atos 8:1, agora Atos 8:3. É Bíblia Sagrada, aqui é Bíblia Sagrada. E faz uns comentários, mas é Bíblia Sagrada. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e se fizeram sobre ele grande pranto, grande choro. E Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, assolava os chamados, os escletos, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Na época da igreja primitiva quase não tinha igreja. Tinha a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém. Por não ter igreja, por serem uma igreja perseguida, hoje não tem perseguição assim. Pelo menos aqui no Brasil não tem. Então tem milhares de igrejas espalhadas pela terra. A liberdade ao culto, você pode ir na praça, botar uma caixa de som, pregar, louvar. Mas essa igreja aqui era realmente perseguida. E Saulo de Tarso entrava nas casas, arrastando os irmãos, chicoteando, prisão, prendendo, levando para a prisão, com decretos, com cartas de autoridades maiores do que ele, até que Jesus o agarrou. Assim, pois, as igrejas, os chamados cletos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, em toda a Judéia e Galiléia e Samaria, tinham paz e eram edificados, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Se sua igreja não tem paz, é só fuxico, fofoca, divisão, briga de cargo. O pastor, porque tem uma diferença de autoritarismo para autoridade. Se o pastor não exerce a autoridade dele, o pastor, a pastora, nós vamos fazer um vídeo sobre chamado pastoral feminino. Eu tenho muitas amigas pastoras e não vou falar para agradá-las. São minhas amigas. Também a tese não vai nem dizer que não existem pastoras. Quem sou eu para dizer? E nem que existem. Eu vou discorrer à luz da Bíblia tudo sobre pastorado feminino. E aí você tira a sua conclusão que você quiser. Para mim, vou logo falar, eu não ia falar, mas para mim existe. De uma forma, mas existe pastorado feminino. Agora, tem exceções à regra. Tem um momento que o pastorado feminino desajustado não é pastorado. Mas eu vou explicar à luz da Bíblia, contrariando muitos teólogos, inclusive meus professores, que o pastorado feminino existe. Mas isso é um tema para outro assunto. Pastor, não existe. Tá bom. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, a eclésia, os chamados para fora, faziam contínua oração por ele a Deus. Pedro foi preso, mas a eclésia estava firme, orando pelo apóstolo, pelo pastor Pedro. Atos capítulo 12, versículo 5. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, os chamados, que ele resgatou com seu próprio sangue. Deus, Jesus, o Espírito Santo, encarnado na cruz do Calvário, 100% Deus, 100% homem, eu gosto dessa expressão, para derrubar os heréticos, morreu, derramou seu sangue carmesim, ressuscitou o terceiro dia e pagou com seu próprio sangue o chamado dessa igreja. A igreja de Jesus Cristo nasceu de maneira extraordinária e as conversões foram profundas e marcantes, o nascer de novo. O antes e o depois da salvação eram muito diferentes. Os convertidos sabiam da perseguição e da possibilidade de serem mortos. Você consegue perceber como a igreja primitiva se destacava dos não salvos ao seu redor? É provável que aquelas pessoas preciosas chegassem a chorar caso vissem, com os chamados de hoje, são apáticos e presos ao mundo, à Babilônia. O autor do livro de Hebreus levanta uma questão relevante
para todos os que professam o cristianismo, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver